minha gente. Vamos embora, né, pra gente concluir esse raciocínio de hoje. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, vejam só. No vídeo anterior que eu mandei pra vocês agora, que eu parei um pouquinho pra mandar pra vocês o link, a gente falou de cilindro e prisma. E aí eu mostrei pra vocês no final que nem sempre a gente tem duas bases opostas, paralelas e congruentes. Às vezes, na verdade, só tem uma base, né? Imagina que eu tivesse um triângulo. E eu colocasse um pontinho fora dessa minha base aqui, desse meu triângulo. E ligasse essas faces laterais, esses vértices aqui, ó. Se eu pegar esse vértice e ligar este ponto. Se eu pegar este vértice e ligar este ponto. E se eu pegar este vértice e ligar este ponto, observa que eu vou ter aqui uma pirâmide. E a pirâmide é caracterizada por ter uma base poligonal, né? Então, se é poligonal, um triângulo, um retângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, um octógono, certo? Sempre um polígono na base. Se eu tiver uma base poligonal, um vértice fora dela, a gente tem caracterizado como uma pirâmide, porque quando eu ligo esse ponto fora dessa base aos seus vértices, a gente constrói uma pirâmide. Então, eu tenho aqui, ó, uma base, essa face lateral aqui, tenho essa face lateral aqui e estampado aqui na frente, ó, acabei com o desenho, né? Uma terceira face. Então, eu tenho 3 faces laterais, porque a minha figura na base é um triângulo. Então, se a minha base fosse um quadrado, então, um ponto fora dessa base sempre. Uma base e um ponto fora dela. Quando eu pego esse ponto e ligo aos pontos da minha base, aos vértices, ó. Uma base, ponto fora dessa base, a aresta que liga esse ponto fora da base ao vértice, quando a gente faz essa ligação, a gente tem uma pirâmide. Então, base hexagonal, 6 lados. Ponto fora dessa base. Pega o ponto, liga aos vértices. A gente tem nossas pirâmides. Então, base poligonal, ponto fora dessa base, ao ligar por arestas, ponto fora da base aos vértices da figura, a gente forma pirâmides. Então, se eu quiser de base pentagonal, faço a minha base pentagonal, um ponto fora dessa base, pego esse ponto e ligo aos vértices da minha base. Qual é a característica? Pirâmides. Então, pirâmides tem sempre uma base, um ponto fora dessa base. E se eu abrisse essa figura, se eu planificar ela, né? Ó, se eu abrir essa figura, eu vou ter a minha base. Imagina aqui, ó, se eu desfazer isso aqui. Para um lado, eu vou ter um triângulo. Para o outro, eu vou ter outro triângulo. E para baixo, eu vou ter um outro triângulo. Pessoal, nem sempre as planificações, elas são feitas de uma única maneira, né? Como eu mostrei a vocês no prisma, às vezes tá em uma outra posição e tá tudo bem, tá? Posteriormente, no próximo encontro, eu mostro a vocês outras possibilidades de planificação para essa mesma figura. Mas essa é uma possibilidade. Tu bota essa base no chão, levanta esse lado, levanta esse lado, levanta esse lado. Esses 3 vértices aqui, ó,
eles vão se encontrar aqui em cima. E aí a gente tem a nossa figura planificada. Se eu pegar aqui, ó, para minha pirâmide de base quadrada, eu tenho a minha base. E aí, ó, faces laterais são sempre triangulares, ó. Isso é uma face lateral. Aqui eu tenho outra face lateral. Aqui, ó, eu tenho outra face lateral. E aqui atrás, outra face lateral. Então, a gente tem um total de 4 faces laterais. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a gente tem pirâmide quando a gente olha uma base e faces laterais triangulares. Agora, claro que a figura precisa se fechar, né? Às vezes tem questões que botam lá qualquer coisa para enganar a gente e a gente se confundir. Então, aqui, ó, pirâmide de base hexagonal, porque eu tenho um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha base é um hexágono, 6 lados. E aí você tem 6 triângulos como sendo faces laterais. Não tão feios assim feito eu fiz, mas é mais ou menos isso aí. Pirâmide de base pentagonal. Minha base é um pentágono. E aí eu tenho 5 triângulos laterais. Certo? E se por acaso eu tiver uma base circular, eu vou ter o que a gente chama de cone. É o famoso chapéuzinho de aniversário, né? Que a gente usa. O cone, minha gente, e o cilindro que a gente viu no vídeo anterior, eles são chamados sólidos de revolução. Como eu disse a vocês, eles não são formados por figuras poligonais. Então, imagine eu pegar um triângulo retângulo e girar ele em torno desse eixo aqui. Se eu pegar esse triângulo aqui e girar 360 graus, se eu fizer isso aqui e girar 360 graus, eu vou ter justamente a criação de um cone. E se eu pegar um retângulo aqui dentro, e também girar 360 graus, a gente forma o cilindro. Por isso que chama de sólidos de revolução. Eles não têm as bases poligonais como tem no prisma e como tem na pirâmide. Então, o cone tem uma base circular, um ponto fora dela, né? E aqui a gente não tem propriamente dito as arestas, né? Porque eu não ligo as arestas a pontos. Como eu disse a vocês, é através de uma revolução que acontece o cone. Informalmente, para a gente lembrar, a gente fala assim, ah, é uma base circular e um ponto fora dela, é o cone. Uma base poligonal e um ponto fora dela, é uma pirâmide. E qual seria a planificação desse cone? O cone, ele é formado por um setor circular. Se eu pegar um círculo, uma bandinha desse círculo, e aí o professor Walter ele até trouxe isso lá no meio da aula. Eu ia mostrar isso, né? Já que ele fez manualmente, eu ia mostrar. Mas enfim, se eu pegar um setor circular, ou seja, uma parte do círculo, e fechar aqui, esses dois ladinhos se encontram e faz o nosso cone, né? E aí eu tenho a minha base circular, então fica um círculo aqui embaixo. Então assim a gente tem a planificação do nosso cone, tá? E aí eu mostrei a vocês isso aqui, né? Isso é um cone? Não, porque a gente não pensaria em uma base e um ponto.
não tem um ponto. Aqui eu tenho outra base. Então, quando acontecer algo como isso aqui, né, que é bem característico de um abajur, né, que a gente usa geralmente para melhorar a nossa iluminação. Geralmente eu deixo aqui porque a luz aqui em casa é muito ruim. Agora acabei esquecendo de ligar porque desliguei na hora que fui mostrar a vocês. Então, isso aqui se caracteriza como um tronco de cone. Ou seja, eu tinha um cone e ele sofreu uma secção, um corte. Imagina uma árvore. Foi cortada, suas galhas, ficou somente o tronco. Então, pego aqui e faço uma secção transversal. Olha que nome difícil. Paralela à minha base. Então, quer dizer que não foi um corte de qualquer jeito. Foi um corte paralelo. Uma secção transversal paralela à minha base. Então, eu tirei a minha ponta. Quando eu tiro a minha ponta, eu fico somente com o tronco de cone. Aí eu fui procurar onde mais aqui em casa que eu tenho tronco de cone. Aí lembrei disso aqui. Isso aqui é uma tampinha de tinta de piloto. Quando chega novinho, isso chega assim, encaixadinho. E aqui eu tenho a pontinha, tenho até a pontinha. Quando ele chega aqui, eu tenho uma representação, né? Porque nada disso da matemática existe, são só representações. Eu tenho aqui um cone, entre aspas. Quando eu corto para colocar no meu potinho para a tinta sair, eu fiz uma secção transversal. Eu cortei aqui para que a tinta pudesse sair e surgisse o buraquinho. Então eu fiz uma secção e aí deixou de ser um cone e passou a ser um tronco de cone. Então quando acontece isso, ó, quando eu faço um corte aqui em cima, essa pontinha vai embora. Essa pontinha vai embora. É como se um mini conezinho fosse embora, ó. Tá vendo? E aí eu fico com um tronco. Opa, tronço de cone. Certo? E se eu fizer a mesma coisa com uma pirâmide, ó, qualquer uma aqui. Se eu pegar, passar a faca aqui, ó, foi-se embora uma pirâmidezinha pequenininha. E aí eu fiquei com um tronco de pirâmide. E qual é a característica de um tronco de pirâmide, Cida? Duas bases paralelas, opostas e distintas. Tronco de cone, aqui. Ah, aí fica aqui, ó, uma outra basezinha menor, né? Esqueci de colocar aqui. Fica uma base maior e uma base menor, porque agora fica com duas bases. Eu mandei embora uma parte do tronco do cone, aí fiquei com o tronco, ó. Fiquei com um círculo maior e o menor, certo? Então lembra, o cone é uma parte do círculo. Isso aqui faz o chapéuzinho lá do aniversário. Quando eu faço o corte, eu mando um conezinho embora. Então esse aqui vai embora e fica aqui uma base menor. Na minha pirâmide, quando eu faço o corte, ó, o resto da pirâmide com o vértice vai embora, eu fico somente com um tronco. Quem é a minha planificação? Observa que eu fico com duas bases, uma menor e outra maior. E as minhas faces laterais agora são, sabe o nome disso aqui, ó? Sabe que figura é essa? Diz aqui, ó. Trapézios. Tem um trapézio, dois trapézios, três, quatro trapézios. Sempre que fizer o corte, a gente vai ficar com trapézios. Sempre, para qualquer figura. E aí, como é que fica a planificação? Fica 4 trapézios. Uma base. Vamos começar pela base maior. Ó, uma base maior. E aí vira uma face. Então aqui eu vou ter, ó, base maior. E aí vai diminuindo. Porque eu tenho trapézios, ó. Base maior. Trapézio, ó. 1, 2, 3,
E aí, em uma dessas pontas, a que eu quiser, eu coloco a base menor. E aí eu fico com tronco de pirâmide. Para qualquer pirâmide, tá, minha gente? Se for uma pirâmide de base triangular, só pra gente finalizar, senão vai ficar muito extenso. Opa, fiz um prisma. Uma base, um ponto fora dela. Fiz o corte aqui, ó. Se eu faço o corte, vai-se embora a pirâmidezinha aqui de cima. O que é que fica? Duas bases triangulares e as faces laterais, ó, são trapézios. Ó a minha face lateral aqui, ó, base maior e base menor. Então eu faço a base e faço meus trapézios, ó, base maior, base menor, base maior, base menor, base maior, base menor. E em qualquer uma dessas eu coloco a minha base menor, que é um triângulo. E aí a gente viu que os sólidos tem os prismas, os cilindros, cones, pirâmides e seus troncos. Ó, Cida, tem tronco de prisma e tronco de cilindro? Não. Por quê, Cida? Porque se você fizer uma secção aqui, se você cortar isso aqui e jogar fora, você vai continuar com duas bases paralelas, opostas e congruentes. Não vai mudar o tamanho da base. Porque se essa é igual a essa, quando eu cortar, aqui no meio, essa base vai ser igual a do meio. Já quando eu tenho a pirâmide, ó, quando eu tiro isso aqui, quando eu fiz o corte, aqui eu fiquei uma base maior, uma base menor. Porque não tem duas bases opostas, paralelas e congruentes. Percebeu? Então, aqui, pirâmide, eu sim faço troncos. Aqui, ó. Ah, quero fazer um tronco de cilindro. Ó, vou cortar aqui. Cortei. Essa base ficou o mesmo tamanho dessa base aqui azul. Então, essas duas bases têm o mesmo tamanho, por isso que não é tronco. Valeu, até terça, se Deus quiser.